Glória a Deus! Tem uma revolução do Evangelho da Graça acontecendo no mundo inteiro. E é a única esperança para a humanidade. Amém? E sabe, olhando para o mundo nos dias de hoje, podemos ver, como falamos recentemente, iniquidade, vemos todo tipo de confusão, muitas pessoas sofrendo atualmente de depressão, doenças mentais, como nunca vimos antes. E sabe, com toda a tecnologia moderna, que deveria fazer a nossa vida mais conveniente, então deveríamos ter mais saúde, mais força, amém, até no nosso caráter, ter mais paz, mais calma, mais equilibrado. Em vez disso, as pessoas estão lutando, batalhando, com ressentimento, com ódio, deprimidas, oprimidas. E amigo, e quando olhamos para isso, entendemos o seguinte, que eles não obedeceram a Deus. Não têm nenhuma moral. E não é isso. Olha, se a obediência resolvesse tudo, o povo judeu teve a lei por 1500 anos, mas Jesus teve que vir. Então a moral não é a resposta. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo é a resposta. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo. E quando falamos do Evangelho, perguntam o que é o Evangelho. Bem, Paulo fala do Evangelho dessa maneira, o chama de Evangelho da graça e da paz. Quando falamos da graça, alguns dizem, pastor, percebemos que o seu ministério e as pessoas da sua igreja enfatizam muito a graça. Por quê? Porque a graça é o Evangelho. O Evangelho é a graça de Deus. Amém? O apóstolo Paulo disse, eu testifico do Evangelho da graça de Deus. Se olhar a pregação da igreja primitiva, era tudo sobre Jesus e sua obra concluída. Quando falamos de arrependimento, concordamos que a graça é uma parte fundamental da pregação do Evangelho, mas não da maneira, sabe, que muitas pessoas tentam demonstrar, a não ser que você se converta do seu pecado, depois crê em Jesus, então será salvo. Não, colocou tudo ao contrário. Ela reverteu tudo isso. Não são mais as boas novas, porque se tivessem poder para se converter, não precisavam de Jesus. Teriam poder em si mesmos para se converter. Então, o arrependimento que Deus fala é arrependimento para com Deus. Eu te dou um exemplo. Por exemplo, quando, em Atos 10, quando Pedro foi chamado para ir, um anjo tinha aparecido para ele, lembra? Para ir para a casa de um homem chamado Cornélio, que era um centurião italiano. E aquele homem, obviamente, era um homem que tinha muita moral, ele fazia boas obras de fato. A Bíblia diz que, antes de Pedro ir para a sua casa, o próprio Cornélio teve uma visão, quando o anjo apareceu para ele e disse, as tuas esmolas, ou seja, ele fazia caridade, a sua obra de caridade, as suas boas obras e orações. Ele certamente orava para Deus e falava com o Senhor. Ele tentava. E isso tudo chegou à presença de Deus. Perceba? Ele não disse que ele era parte do povo de Deus. Tudo isso te faz um filho de Deus. Tudo isso te salvou. Não. O anjo ainda teve que falar para Cornélio, envie homens para uma casa onde está um apóstolo lá com o nome de Pedro. Traze-o aqui e escute. Ele vai te dizer palavras pelas quais tu serás salvo como a tua casa. E quando Pedro veio, sabe, ele falou o seguinte, sabe, Pedro era engraçado. Ele disse, vocês sabem que eu não devo comer com vocês, ok? Judeus e gentios não tinham comunhão naqueles dias. Amém? Mas ele disse que Deus me falou que eu não devo fazer acepção de pessoas. Então, ele pregou. Ele falou de Jesus e ele estava só narrando e os introduzindo à pessoa de Jesus. Mas foi naquele ponto, no final da sua mensagem, na conclusão, eu nem chamo de conclusão, porque ele ainda ia falar. Mas Pedro chegou nesse ponto e disse, dele dão testemunho todos os profetas. A ele, a Cristo. Todos os profetas dão testemunho de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados. E a Bíblia diz, falando ele essas palavras, escute, falando ele essas palavras,
não mencionou arrependimento, não houve arrependimento verbal da parte das pessoas, não houve ação de arrependimento da parte das pessoas, eu repito. Quando Pedro pregava e chegou a este ponto, dele os profetas dão testemunho de que todos os que creem em Jesus receberão perdão dos pecados. Depois disso diz, enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu em todos eles e começaram a falar em outras línguas. Foi o final da mensagem. Para Pedro, final da mensagem. Não dá para continuar. Olha, alguns dias depois, a igreja em Jerusalém o ouviu porque foi a primeira vez que os gentios foram salvos. E foi a pregação do evangelho. Você ouviu o que foi isso? Não deu condições para o povo, mas em vez disso, mostrou a liberdade do evangelho para o povo receber. De graça, não barato. Custou para Deus o seu filho. Deus amou o mundo de tal maneira que sacrificou seu filho para tomar o lugar de todos nós, pecadores, naquela cruz. Ele levou o julgamento dos nossos pecados porque carregou os nossos pecados na cruz do Calvário. E o julgamento veio sobre ele. E quando o julgamento veio sobre ele, ele não pode cair sobre nós. Seria injusto. Como no Antigo Testamento seria injusto da parte de Deus permitir alguém matar alguém e não ser culpado. O seu pecado seria punido, senão Deus não é justo. Hoje será injusto da parte de Deus te punir porque você colocou a fé em Cristo, que sofreu por seus pecados e pagou por tudo. E Deus, planejou de tal maneira que até a sua justiça, o aspecto da justiça do seu caráter e também o seu amor foram todos satisfeitos, foram todos glorificados. Deus não comprometeu a sua justiça para mostrar amor. A cruz é ambos a justiça e o amor beijando. Juridicamente. E Deus em todos os seus atributos. Em todos os seus atributos, seja justiça, seja equidade, seja santidade, seja o amor, seja a misericórdia ou a graça, foi tudo glorificado na cruz. E se você pensar, pense nisso, a cruz é uma linda meditação de como Jesus, por sua morte, glorificou o Pai. E por isso a cruz é muito mais do que o perdão dos pecados. A cruz é Jesus glorificando o Pai. Naquele ato, cumprindo todos os seus atributos, glorificando os seus atributos. Deus não disse: o meu filho não devia estar ali. Ia comprometer um dos seus atributos. Certo? Não, Deus entregou seu filho, porque ele estava lá como nós, para que hoje, agora à direita de Deus Pai, ele esteja lá como nós. Posso ouvir um amém? Depois que Pedro pregou aquilo, alguns dias depois, ele foi chamado porque os líderes judeus, que eram crentes também, Tiago era o pastor sênior daquela igreja, em Jerusalém, ele chamou Pedro ali e disse: você foi até os gentios? Sim. E você então pregou para eles? Disse sim. E o que eu poderia fazer? Ele disse. Disse: Deus deu para eles. Agora escute bem isso. Deus purificou seus corações pela fé. Enquanto isso acontecia, falaram de tudo isso os apóstolos que estavam ali reunidos. Certo? O que disseram? Então Deus tem dado aos gentios o arrependimento para a vida. Usaram esta palavra, usaram a palavra arrependimento, mas no evento mesmo você não vê arrependimento como conhecemos, como pensamos religiosamente. Mas tudo ali foi arrependimento. Por quê? Os apóstolos mesmos falaram: então Deus deu para os gentios arrependimento para a vida. Você pode usar a palavra arrependimento ou não usar essa palavra, mas quer dizer mudar a mente, mudar o que crê, porque é ali que tudo começa. E lá no mundo, buscamos caráter, buscamos, bondade do homem, olhamos para tudo isso, mas Deus diz: todos os homens pecaram. Então, no centro de tudo está o pecado. E como então destruir o pecado no homem que ele ama, sem destruir o homem? A cruz é a resposta.
Não tem outra resposta se você der uma lista de coisas para fazer, ou então esse tipo de moral, aquele tipo de moral, os 10 mandamentos. Nada salva o homem. Amém? E tudo o que Jesus fez na cruz, sua morte, seu sepultamento, sua ressurreição, é o Evangelho de Jesus Cristo. E os apóstolos pregavam o Evangelho. E temos um outro evento onde, em Atos 13, quando Paulo foi pregar em uma igreja, que hoje é a Turquia. Eu fui lá com o pastor Mark, dá para acreditar? Amém? Com o pastor Mark? Não tem tempo ruim. Fomos com as nossas famílias, sabe, passar férias na Turquia, muitos anos atrás, isso foi anos atrás. E fomos a este lugar, Antioquia da Pisídia, Pisídia da Antioquia. E não era aquela Antioquia, tem duas Antioquias. Sabe, aquela Antioquia onde os cristãos foram chamados de cristãos? Está na Síria, hoje, ok? Mas essa outra está na Turquia, na Ásia Menor, na Turquia. E nós fomos lá, naquele lugar, na sinagoga onde Paulo pregou. E quando Paulo pregou naquela sinagoga, ele disse o seguinte, ele falou para eles, e a maioria era de judeus, mas tinha alguns gentios convertidos, prosélitos, e ele pregou quase que toda a Bíblia, o Antigo Testamento, e chegou até Jesus. E eu amo isso. Disse assim, e por ele, todos os que creem, quantos? Inclui você. Por ele, todos os que creem são o quê? Justificados. De tudo aquilo pelas quais você não pode ser justificado pela lei de Moisés. Pense nisso. E não só isso, recebemos o perdão dos pecados. Primeiramente, ele falou muitas coisas, sabe? Ele falou da parte da justiça que Pedro não falou, mas é o evangelho na sua plenitude, ele falou. Eu queria ter uma fita cassete, não usamos mais isso agora, certo? CD. O CD também está ficando completamente obsoleto. Então temos MP3, seja o que for que você escuta. Se você tivesse uma mensagem do apóstolo Paulo e dissesse, Paulo, qual é o verdadeiro evangelho? Porque agora eu vou no YouTube e está muito confuso. Tem essa salvação que eles pregam, se ele não for senhor de tudo, então ele não é senhor de nada. Já era. Eu não sei se ele é senhor de tudo. Com certeza, você assiste o Netflix e ele não é senhor de tudo. Do que está vendo. Certo? Porque tem coisa que você vê no Netflix, naquele momento ele não é o senhor da sua vida. E em muitas coisas ele não é o senhor da sua vida. Tem que fazer o senhor. Nós estamos no processo de torná-lo o senhor daquelas áreas que nós nem mesmo sabemos. Estou certo? Mas no momento em que você crê nele, certo? Nós só cremos no Senhor Jesus Cristo, este é o evangelho. E dizer que se ele não for senhor de tudo, ele não é senhor de nada, quer dizer que você pode morrer, amém, e ele não é o senhor de tudo na sua vida, você está perdido. Este não é o evangelho. E eles falam muito disso, e infelizmente as pessoas estão famintas e vão para o YouTube, a mídia social, e tudo isso está lá. Esse tipo de salvação. Sim, você é salvo pela graça, mas vai depender de você. Você continua sua salvação. Não, amigo. A Bíblia diz assim, portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. Amém? Temos paz com Deus. A Bíblia diz que ele nos libertou da ira vindoura. Amém? Não é assim. Eu te salvei, mas você agora está na prova. Vou ficar vigiando. Não. Deus não é assim. Amém? Não é dessa forma que ele faz. Quando ele nos salva eternamente. Posso ouvir um amém? Então, Paulo ali pregou essas palavras. Portanto, por este é pregado a vós o perdão dos pecados, de graça, sem qualificar, e uma proclamação incondicional. Percebeu isso? Portanto, por este a vós é pregado o perdão dos pecados, nada da sua parte. É uma proclamação para você. Então a lei exige que você faça algo. Amém? A graça dá. É uma proclamação livre para todo aquele que crê nele. E aqueles que creem
A Bíblia chama isso de fé. Então se apropriam daquilo que já foi feito. Paulo disse: portanto, por este é pregado o perdão dos pecados, e por ele todos são justificados, que não poderiam ser justificados pela lei de Moisés, que inclui os 10 mandamentos. Você entendeu isso? Olha, pense um pouco. Isso foi escrito para nós, graças a Deus que temos toda a mensagem de Paulo, do começo ao fim. Para você poder ouvir. Você pode ler, gravar, como se estivesse ouvindo Paulo. É o verdadeiro evangelho. Olha, hoje, alguns iriam a Paulo e diriam: Paulo, você não os conhece. Não conhece a história deles, não pode dizer: por este é pregado o perdão dos pecados. Tem que fazer assim, coloca aquele de lado, tem que parar com aquilo, tem que deixar aquilo. Não pode só dizer: essa proclamação sem qualificação. Por este é pregado o perdão dos pecados. Tem que qualificar a declaração. O que você quer dizer com por ele todos são justificados, que não poderiam ser justificados pela lei de Moisés? Por que falou isso? Foi exatamente o que aconteceu. Os judeus não ficaram felizes na sinagoga. Muitos se iraram com Paulo. Mas os gentios ouviram com alegria e pediram que ele falasse de novo no próximo sábado. Está ouvindo? E o meu desejo é que este evangelho se espalhe no mundo inteiro. E tudo depende da sua geração. Uma geração tentou usar estádios, grandes estádios, certo? Para convidar as pessoas desde Dwight Moody até o grande Billy Graham. Mas o tempo mudou. O evangelho não. O método de entrega não. Como nos tempos de Martinho Lutero. Sabe que tinha um homem chamado John Huss. John Huss, tecnicamente, foi o pai da reforma, porque, na verdade, foi ele que revelou as verdades sobre a justificação pela fé e não pelas obras, por Cristo. Mas, durante o seu tempo, algo aconteceu na sua época e 50 anos depois veio Martinho Lutero. Deram crédito para Martinho Lutero, e eu concordo, de ser aquele que começou a reforma. Reforma quer dizer, a igreja naquela época pensava que seria salva por dar dinheiro e fazer penitência ou, sabe, também abrir mão daquilo, abrir mão daquele outro e observar aquilo. E não tem nada a ver com isso. Você é salvo pela graça mediante a fé. Essas coisas são apenas resultado. Gostei do que Martinho Lutero falou. Uma macieira produz maçãs. Maçãs não produzem macieira. Maçãs não produzem uma macieira, ele disse. Macieiras produzem maçãs. Entendeu? Se você nasceu de novo, Deus pôs o seu espírito em você. Você agora é um com Cristo. Você é uma macieira, vai produzir bons frutos, maçãs. Mas as maçãs, fazer boas obras não te tornam. Você dá os frutos. É, muito forte, hein? Muito forte. Vai para casa e ore sobre isso, ok? Essa questão de macieira é muito forte. Para alguém de Singapura, um pé de jaca. Boas jacas. A jaca mole ou aquela dura, sabe? Qualquer uma delas. Qual é a melhor para você? Ok. Jacas não produzem pé de jaca. Certo? Pé de jaca produz jaca. Certo? Pastor, se colocar a semente no chão, a jaca vai produzir um pé de jaca. Não. Você pode me falar de onde veio a semente? Do pé de jaca. Então você sempre vai voltar ao pé de jaca. Amém? Como o filho fala, eu mesmo me produzi. É mesmo? Eu te produzi. Com a cooperação da sua mãe. Tem que honrá-la também. Certo? É simples assim. Amém? E Martinho Lutero é o pai da reforma porque John Huss foi queimado vivo pelos religiosos
que criam que ele simplificava tudo, e essa geração continua por aí, você sabe? Dizem, você simplifica tudo. Não simplificamos, e simples não quer dizer barato. Deus fez isso por nós. A liberdade disso, dê glória a Deus, amém? E John Huss foi queimado vivo. Mas, mais do que 50 anos depois veio Martim Lutero. E o que houve? Aconteceu algo entre os dois. John Huss e Martim Lutero. Foi a invenção da impressora. Quando inventaram a impressão. E isso não existia antes. Então, sabe o que Lutero fez? Ele imprimiu as suas 95 teses. Imprimiu mais do que podiam queimar. Seus oponentes queimavam muitas das suas 95 teses, mas ele imprimia muito rápido e muitas que se espalharam. E a reforma começou. O que era a mídia social daqueles dias. E se voltar na época, antes da impressão por Gutenberg foi feito, as pessoas tinham que se comunicar com palavras. E quem você acha que deu a ideia para o senhor Gutenberg? E ele era, sabia, um homem religioso. Foi Deus. E o primeiro livro que a prensa Gutenberg liberou ou imprimiu foi a Bíblia. E todos os livros hoje devem para aquela prensa. Amém? E hoje temos que usar a sabedoria de Deus. Amém? Mesmo que estejamos vivendo nestes tempos, estamos ancorados na rocha. Isso nunca muda. Ancorados em Jesus Cristo, mas ciente dos nossos tempos. Está ouvindo? É tudo que eu quero falar. Deus te abençoe. Esse é o Evangelho, igreja. É o que estamos fazendo. Amém? Tudo o que tem que fazer. E eu sempre luto para que todo mundo que ouve a minha mensagem, e em qualquer tópico que eu falo, eles vão ouvir o Evangelho. Por isso eu sempre prego o Evangelho. Aqui e lá, eu trago o Evangelho. E o Evangelho também é uma revelação da justiça. Por ele, todo o que crê é justificado. Se torna justo com Deus. É como se a corte do céu olhasse para você e o diabo fala, essa pessoa pecou, ele pecou, aquela pessoa pecou, e Deus fala, livre! E o diabo fala, hã? Por quê? Porque alguém passou pelo, julgamento no seu lugar e já foi até executado por este pecado. E não só isso, porque ele, na sua própria pessoa, não pecou, mas foi como seu substituto. E olha, Jesus nunca agradou tanto ao Pai como quando ele estava naquela cruz. Sim, como Deus, que é santo, 3 vezes santo, ele virou as costas. E Jesus disse, meu Deus, por que me desamparaste? Você sabe, foi a primeira vez que ele chamou o seu Pai de meu Deus. Quando disse, está consumado, mais uma vez ele falou e disse, Pai, estava pago, já tinha terminado. Ele chamou seu Pai de novo de Pai. E como Pai ele se virou. E ele nunca agradou tanto como quando ele estava na cruz. Porque ele disse, em outro lugar, o seu Pai sempre o amou. Ele era o seu prazer mesmo antes de sermos criados, antes da terra toda ser criada. No livro de Provérbios, eu era cada dia o seu prazer. Olha, amamos os nossos filhos e falamos, Deus é como nós. Não, não. Deus te fez um pai para que você possa entender o amor do pai pelo filho. Nós somos resultados daquilo que já existia eternamente. Amor de família. Qual é o problema, pastor? O mundo está louco. Olha, se eu fosse Deus, eu não deixaria o mundo assim. Se você fosse Deus, acabaria tudo. Escute isso. Deus não fez o mundo assim. Deus não fez o mundo para que você faça exame de sangue, para você olhar para, a sua idade e, dependendo da sua idade, você tem que esperar que algumas coisas aconteçam. Deus não queria que você morresse. Não é o seu plano. Olha, a Bíblia diz que a morte é um inimigo. Em mais do que um lugar diz que a morte é um inimigo para Deus. Deus não queria que você morresse, nem envelhecesse.
não ter doença nem enfermidade. O que aconteceu, pastor Prince? O homem desobedeceu. Deus disse, olha, eu vou te dar o livre-arbítrio e olha o perigo. Deus não podia usar o seu poder. Ia fazer o mal. Amém? Isso é um robô que obedece o Criador. Não tem iniciativa. Sabia? Falam de carros que dirigem sozinho. E o problema é este. Tem um senhor idoso na esquina, certo? E também um grupo de crianças do outro lado. E você não está dirigindo. Está no automático. E tem um carro vindo. De um lado está o idoso, do outro lado crianças. Para onde você vai? Robô? Meu conselho? Dirija você mesmo o carro. Ok? Certo? É uma inteligência além do IA que Deus te deu. Amém? O IA te serve. Você não serve o IA. Certo? Ok? Amém? Tudo a ver com robô é literalmente inflexível na execução. Mas o que é do homem tem espontaneidade, tem vida. E dá para fluir. Amém? E quando encontra algo que é problemático, tem que programar de novo. Ok? Para nós, espero que seu programa seja bom toda vez que vem aqui. Amém? E tem vida. Vida não é previsível, a vida é espontâneo. E o homem desobedeceu a Deus, Deus deu o livre-arbítrio e não podia dizer, tem consequência. Não dá para dizer, eu escolho colocar o meu dedo no fogo. Sim, mas não pode escolher não queimar. Você escolhe onde colocar o dedo, mas não escolhe não queimar. Dedo no fogo vai dar queimar. Deus falou para o homem, se você pecar, vai morrer. Vai morrer por dentro primeiro o homem interior cortado de Deus e depois, gradativamente, o homem exterior vai morrer. Foi o que aconteceu, ok? Você entendeu isso? Certo, então, o evangelho não é pregar a lei. É pregar a graça, a obra concluída. A lei é boa, mas não te torna bom. A lei é santa, mas ninguém torna santo pela lei. E não estamos mais no Monte Sinai, onde Deus deu para Israel os 10 mandamentos. E Deus só deu os 10 mandamentos para Israel. Para o resto de nós, a Bíblia diz que todo homem tem a sua consciência, a obra da lei escrita na consciência. Mas para Israel, ele deu os 10 mandamentos. No Monte Sinai. Ok? Diga Monte Sinai. Isso é o Monte Sinai que está na Arábia Saudita hoje. Ok? Monte Sinai, que não é, sabe, um hospital. Ok? E quando Deus deu os 10 mandamentos, o que aconteceu? Com os homens lá embaixo, muitos morreram. Ok? Entendeu? E os judeus nos falam que esta é a festa dos Pentecostes. Pentecostes é 50, como pentecostais. O dia 50. O dia 50. Amém? O dia 50 da Páscoa. Pentecoste, Deus deu a lei, e então 3.000 pessoas morreram. Vai agora para a nova aliança, no cenáculo, os discípulos reunidos, os 11 apóstolos, e eles escolheram alguém para o lugar de Judas, e eles estavam todos no cenáculo, e a Bíblia diz que esse cenáculo está no Monte Sião. Ok? Diga Monte Sião. Está no Monte Sião. E no dia de Pentecostes, e a Bíblia diz assim, no livro de Atos, no versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, Deus esperou, porque a lei foi dada na primeira festa de Pentecostes, e a graça, Deus esperou a celebração do dia de Pentecostes, e estavam reunidos, e tinha uma multidão em Jerusalém, porque vieram celebrar o Pentecostes. Dessa vez Deus deu o quê? O Espírito, não a lei. E Pedro saiu e pregou, e 3.000 almas foram salvas. Então, quando a lei foi dada, 3.000 pessoas morreram. Quando a graça foi dada, quando o Espírito foi dado, 3.000 pessoas foram salvas. E Deus falou comigo muito tempo atrás, tira o seu púlpito do Monte Sinai para o Monte Sião. Amém? Comece a pregar do propiciatório.
e não do trono de juízo. Amém? E outra coisa aconteceu no dia de Pentecostes. Quando Deus deu o Espírito, que o mundo do Evangelho ainda está reticente de reconhecer ou aceitar. Todos eles, todos os 120 discípulos que estavam reunidos no cenáculo, e Maria também estava lá, a mãe de Jesus. Todos eles reunidos, e o Espírito Santo veio e todos começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito lhes concedia, a Bíblia diz. E perceba, eles falaram, não o Espírito Santo. Muitas pessoas pedem o batismo com o Espírito Santo com a boca fechada. Deus nunca vai te forçar para fazer alguma coisa. Você entende? Amém? A lei exige, a graça provê. Então a provisão existe, o fluir existe, você abre a sua boca e deixa tudo fluir. Talvez palavras que você não consegue entender. A maioria é assim. Você não sabe o que está falando. E esta é a beleza de tudo, porque por muito tempo a sua mente tem te controlado. A sua mente tem te levado para a depressão. Para um lugar onde você sente que está perdendo a mente. A sua mente sabe a lógica e tudo determinado pela mente. Se eu não compreender, eu não vou crer. Mesmo tendo muita coisa que você não entende, mas você crê. Mais uma vez assistindo o seu Netflix. Você não entende como aquela caixa, agora não é uma caixa, mas só uma tela, fina, esbelta, e como tudo pode ser projetado nessa imagem e você não sabe como tudo isso funciona? Olha, não finja, você não sabe como tudo funciona? Talvez alguns aqui, mas mesmo assim você não pode explicar, sabe, os elétrons e tudo mais, de onde eles vêm, quem criou. Certo? E isso vem à sua casa, certo? Para você assistir. Isso não te impede de assistir, de gostar. E alguns dizem, eu tenho que saber de tudo para confiar, então vou crer. Não faz sentido. Só não querem crer. Amém? Você entra no avião e ouve, senhoras e senhores, eu sou o piloto, certo? João Severino. E estamos voando na altura de 45 mil pés. E você nem conhece esse piloto de verdade. Então relaxa. Você vai lá e pede os documentos? Esse é o seu nome? Eu estou com medo, viu? Quero ver o documento. Você não faz isso. Você confia em alguém que você nunca viu. Mas quando é Deus, ai. Eu tenho que ver isso primeiro, eu tenho que ter aquilo primeiro, eu tenho que mostrar isso e aquilo. Está no coração. No coração. O problema é o coração. Ok? Amém? Ok. Amém, Pastor Prince, prega! Ok. Obrigado, Deus te abençoe. Bom rapaz. Ok, então. Estamos vendo uma revolução da graça. E o diabo está com medo. E você sabe que todos os sintomas do mundo, tudo o que está acontecendo no mundo, não tenha medo, onde o pecado abundou, a graça superabunda. Temos que crer nisso. Agora estão querendo a resposta. Quando as pessoas cometem pecados, pecados terríveis, coisas horrendas, quanto mais fazem, a Bíblia fala do cálice, da iniquidade está cheio. Quanto mais fazem, menos prazer isso traz. Fica menos prazeroso. Quanto mais faz, mais vazio se sente. Quanto mais faz, quanto mais quer, menos consegue se satisfazer. Chega a um lugar de ficar saciado e até enojado. Até jogador fica enojado. Jogam tanto até perder todo o seu talento. Sabe o que um bom técnico faz? Dá um sabático para ele. E quando voltam, voltam com toda a força. Eu oro para que ouça o que o Espírito quer que você ouça. Você acha que Deus não sabe que o pecado destrói? O pecado nunca traz alegria? Deus já sabia disso. Nós não sabemos. O diabo fala que Deus está estragando o prazer, mas é porque o diabo te odeia. Você foi feito à imagem de Deus. Ele não atinge Deus, então tenta te atingir. Porque você é a coroa da criação, a maior criação.
feito à sua imagem. Amém? No dia de Pentecostes, um dom foi dado ao homem, que é orar em línguas. Pense nisso. E o que era a lei, agora é o Espírito. E como se manifestou orando em línguas. Todos oraram em línguas, incluindo Maria. Está ouvindo, igreja? E aqui, vamos ler este texto. Eu já estou te ensinando a palavra. Efésios 6. Olha o final de Efésios 6, onde paramos. Porque o resto disso, as peças da armadura, você já recebeu, lembra? Amém. Você já vestiu, já se revestiu, tendo cingido os lombos com a verdade. Tendo vestido a couraça da justiça, passado. Isso já foi feito. A couraça da justiça, você é justo pela fé. Você coloca isso no seu peito, amém? E o diabo sempre ataca o coração. Diabolos, no grego quer dizer o acusador. Literalmente, um termo legal. Um procurador tentando encontrar erros. Então, coloque a couraça da justiça. E não é a sua justiça. Se isso for a sua justiça, o diabo vai furar toda a sua couraça. Mas é a justiça dele que você veste. Ouviu isso? É acusado? Confesse, bem baixinho, eu sou a justiça de Deus em Cristo. E creia. Deus olha para isso. Ok? Ok? E diz, tendo os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, sempre pronto. Um soldado deve estar sempre pronto. Nunca ser pego de surpresa. E, acima de tudo, tomando o escudo da fé. Na verdade, tendo tomado o escudo da fé, para apagar todos os dardos inflamados do maligno. A única coisa que você recebe é, e tomai, no grego a palavra é receba. Receba o capacete da salvação, a esperança da salvação. E a espada, o item que é de ataque. A única arma de ataque. De tudo isso, o resto é para defesa, isso é para o ataque. Certo? E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E como eu disse recentemente, sabe, nós olhamos para a expressão orando em todo o tempo e pensamos que começa assim. Certo? No grego. Mas no grego, a palavra dia vem primeiro. E a palavra dia, deia, e é lógico, eu falei deia, mas não é assim que escreve. Lógico. Dia quer dizer através de ou por. E uma das versões que eu gosto muito da Bíblia, que é a tradução daquele homem chamado Young, ele coloca assim, por toda a oração, ou por meio de toda a oração. De toda a oração. Então, como receber o capacete da salvação? Como receber a espada do Espírito? Shum! Sabe, se você assistiu o filme do Peregrino, ele recebendo a espada, certo? O crente recebendo a espada, é dado de forma sobrenatural, certo? Como? Orando no Espírito, pelo meio de oração e também de súplicas, orando em todo o tempo no Espírito. E eu quero falar disso rapidamente primeiro. Orar no Espírito, o que é isso, pastor? Tem que ser línguas, porque eu vou citar para você rapidamente, ok? Depois faça o seu próprio estudo, mas em 1 Coríntios 14 diz que se eu orar numa língua desconhecida, Paulo disse, meu espírito ora. Que parte que ora? O seu espírito. Ok? Entendeu? O meu espírito ora. Olha, mais tarde ele disse, então eu cantarei com o espírito e orarei com o espírito e orarei com entendimento. Cantarei com o espírito e cantarei com entendimento. E quem diz orar no espírito é orar com o poder do Espírito Santo. Certo? Soa bem? É orar com o Espírito Santo, mas é falar em línguas. Como explicar isso? Orarei no Espírito quer dizer orar com o poder do Espírito Santo e orarei também com entendimento, sem o Espírito. Entendimento é a sua própria língua, a língua mãe. Paulo disse, eu faço os dois. Eu canto no Espírito. O que é isso? Cantar em línguas. E eu cantarei com entendimento também. E se diz, orar no Espírito é orar então com o Espírito Santo, certo? Com mais unção. Então o outro é sem unção. Tem que ser consistente. Não, é muito claro, a Bíblia explica a Bíblia. Se eu oro em língua desconhecida, o meu espírito ora e o seu espírito, igreja, é aquela parte, sabe, onde o Espírito Santo habita e você sabe que é o Santo dos Santos. Porque não sabeis que vós sois o templo de Deus? O seu corpo é o templo de Deus. Sabe, comparamos com o tabernáculo de Moisés, certo? Sabe, fala do átrio exterior e o átrio exterior é o nosso corpo. Não é.
Se olhar com cuidado para a palavra, não sabeis que o vosso corpo é o templo? A palavra templo ali, na verdade, é o Santo dos Santos, o lugar santo e o lugar santíssimo. O seu corpo é o templo, o santuário, o lugar santo e o Santo dos Santos. Temos que ver assim, entendeu? É por isso que anos atrás Deus me deu, sabe, essa revelação pela graça de Deus, de quando você ora em línguas, você pode interpretar. Às vezes interpreta, mas às vezes a interpretação vem quando você vai trabalhar e de repente, entendi! Agora eu vejo! Uau! Agora está tudo claro, amém? Você pergunta a alguém, você vê? Vê o quê? Eu vejo, você vê? Vê o quê? Eu sei, eu vejo. Eu sei o que fazer. Eu vejo porque eu não estava vendo antes. Eu vejo a resposta, a sabedoria de Deus vem porque você orou no Espírito. E ali foi a interpretação. Eu queria falar sobre falar a sabedoria de Deus em mistério. Eu queria falar sobre aquele que ora em línguas, no Espírito fala em mistério. Eu queria falar para você, falamos da sabedoria de Deus entre os maduros. Eu queria falar, amém, que o homem natural não discerne as coisas de Deus porque elas são discernidas espiritualmente. Mas o Espírito Santo não com palavras de sabedoria que o homem ensina. Qual é a palavra da sabedoria humana? A língua mãe. O português para nós. Certo? Não em palavras que a sabedoria do homem ensina, não em palavras, mas em palavras que o Espírito Santo ensina. 1 Coríntios capítulo 2. Uma sabedoria que o mundo não conhece. É como o livro de Provérbios. Tem sabedoria, tem conselho para o seu trabalho, para o seu filho, para a sua família, para aquele problema que você está passando físico ou talvez emocional. Tem sabedoria ali que não se recebe do YouTube e nem dos experts. Os experts são limitados. Graças a Deus por eles, pelo sacrifício que eles fazem, mas é limitado. Ele é ilimitado. Ele é onisciente. Sabe de tudo. Ele sabe exatamente qual é o problema. Você pode ter o mesmo problema mental de alguém, mas para você a resposta é diferente. Você pode ter o mesmo problema físico de alguém, mas a resposta não é a mesma. Um pode ser causado pela bebida, o outro causado pelo cigarro, o outro pelo estresse, o outro pode ser causado genética e o Espírito Santo sabe orar de acordo com essa condição. Isso é orar em línguas. Amém? Você entendeu isso? É muito interessante. Não faça isso agora, ok? Eu te avisei. Se olhar para baixo, ok? Olha para mim agora. Mas se procurar no YouTube ou Google, sabe? Um neurocientista, um aspecto da ciência, envolve a neurociência, um olhar científico do falar em línguas. Isso foi um grande jornal da América que fez isso. Esse estudo pela Universidade da Pensilvânia. Um doutor chamado Newberg. Ele pegou alguns crentes que, sabe, oram no Espírito, colocou eletrodos neles, mas ele mesmo não é crente, sabia? E ele disse que não dá para entender isso. O lóbulo frontal geralmente está ativo quando alguém está meditando ou orando na sua própria língua. Mas neste caso, não ficou ativo. Parece que a oração vem de uma região no cérebro que ninguém sabe onde. O diabo odeia línguas. Não pode decifrar, interpretar o código, não entende o que você está falando. Então, toda vez que tem uma grande controvérsia sobre um ensinamento, pergunte por quê. Justificação pela fé, que é o Evangelho, é atacado até hoje. Por quê? O diabo tem medo. O nome do Martinho Lutero é odiado e desprezado. Tanta ira contra este nome de Martinho Lutero e ele já está morto. Ele está no céu, mas ainda o odeiam. Por quê? Por causa da justificação pela fé. O diabo odeia isso. No nosso tempo, qual tem sido o ataque? A graça? A graça? O espírito religioso não consegue
Sabe? A graça vai promover o tanto quanto possível a lei. Como eu disse, a lei, Deus deu a lei como um suplemento, como adicional. Leia isso. A lei veio então. Paulo disse. Como? Veio como? A mesma palavra é usada como quando os espias foram espiar para ver a nossa liberdade. É a palavra. Quer dizer que não era a coisa principal. Veio ao lado, acrescentada. Era temporária. Para mostrar que o homem não consegue. Mas aquilo que foi para o homem mostrar que não consegue, o homem usa para se justificar. E, o pastor falou que não tem lei, então tem libertinagem, hein? O lindo disso é que, quando você nasce de novo, você tem o Espírito Santo. E andamos como Cristo andou. Tem uma excelência moral que vai além da lei. A lei diz, não roubarás, sob a graça. Você dá e não rouba. Você dá à igreja. E na lei diz, não cometerás adultério, sob a graça. Secretamente você tem pensamentos lindos, maravilhosos sobre a sua esposa. Você pensa, meu Deus, é a graça. Ela nem sabe que você está pensando isso dela. A graça te dá isso. Está entendendo isso? E eu tenho que pausar um pouco, porque você pensa muito. Você não é aleluia, você pensa um pouco. Não é verdade? Então, ele nos dá uma linguagem que não entendemos, porque não podemos pensar nisso. Porque se você ora, por exemplo, pelo seu filho, ela transcende o tempo e o espaço. Transcende o tempo e o espaço. Por quê? Pode orar pelo futuro, pode orar pelo passado, onde o trauma aconteceu. E provoca este medo que você tem hoje, que os psicólogos tentam descobrir e você paga muito dinheiro para achar, e às vezes nem conseguem. Não é problema com eles ou com você, mas o Espírito Santo conhece o seu passado. Amém? Ele lida com isso. Ou vai para o futuro, por exemplo, você ora pelo seu filho, certo? E nem sabe que está orando pelo filho. Você sente algo errado e tem que orar. E ora por seu filho, certo? Você ora pelo seu filho e nem sabe. Mas você está orando. Amanhã é quarta. Ele vai atravessar a rua. E tem um homem que está bêbado durante o dia. Ele bebeu muito. Ele passa ali naquele momento na hora certa, na hora errada. E na oração você diz, Deus proteja o meu filho. Não permita que ele atravesse naquele momento. Coloca obstáculos no seu caminho e ele se atrasa. O professor brigou com ele. Ele fala, sabe, perseguição. Certo menino diz, o céu está contra mim. Sabe? Não, tudo está cooperando para você, menino. O nosso entendimento é limitado, mas a mãe está orando e ela nem sabe o que ela está pedindo. Muito livramento que Deus nos dá, nós nem conseguimos agradecer porque não sabemos. Agradecemos pelo que sabemos. É pouco agradecido. Agradecemos pouco. Nos reunimos aos domingos e damos a Ele toda a glória e louvor. Amém? Por quem Ele é, e por tudo que Ele fez, por tudo que sabemos e por tudo que não sabemos. Amém? Imagina se a mãe soubesse. Ela sabe o que vai acontecer com o garoto. Ela sabe que naquele dia, naquela quarta-feira, escute isso, o menino não vai mais para a escola. Não é verdade, mães? Estou certo? Para ter certeza, talvez não foi quarta, segunda. Eu não sei, entendeu? É melhor não saber de tudo que você pede. Anos atrás na nossa igreja, antes de acontecer a Revolução da Graça na nossa igreja, na década de 90, eu estava pregando. Naquele ano, eu falei sobre orar em línguas. Sabe o que aconteceu depois dessa época? Iniciou a Revolução da Graça, em 1997. Por isso, as pessoas da graça, quando oram no Espírito, entendem a graça. Porque a graça não dá para entender, a graça não é lógica, a lei é lógica. Faço o bem, recebo o bem. Faço o mal, recebo o mal. Isso eu entendo. Isso eu entendo. Todo mundo no mundo entende isso. Faço o bem, recebo o bem. Até a criança não tem que ensinar. Faço o bem, recebo o bem. Faço o mal, recebe o quê? O mal. Mas receber o bem que você não merece?
Amém? Ficamos confusos com isso. E se alguém prega isso, não entendemos e o assassinamos. O seu caráter, pelo menos. O meu caráter foi assassinado, eu não sei porquê. Está cada vez mais forte pela graça de Deus. Parece que, sabe, jogam pedras e a base ficou mais alta. Mais pessoas me ouvem por causa das críticas, sabe? Então, não vou dizer bem-vindo, ok? Só vou dizer, deixa Deus ser Deus. O que eu faço? Eu não dou atenção para essas coisas. Eu perdoo as pessoas envolvidas. Quando eu ouço alguém, eu a perdoo. Até tomo Santa Ceia por ela. Ou por elas. Eu tomo a Santa Ceia. E depois disso, eu vou em frente. Vou em frente. Amém? Porque eu sei quem chamou foi Deus. Não dá para entender a graça. Me diga se você entende. Todo mundo que Jesus curou, ok? Mateus, Marcos, Lucas e João, você vê os milagres de Jesus. Todo mundo que ele curou nos evangelhos. Ele nunca disse a eles, nunca falou para eles para segui-lo. Ele falou para alguns homens, sigam-me, mas não os curou. Você pensou, ele falou, sigam-me, para aqueles homens. Mas a todos que ele curou, ele nunca usou isso como um pretexto. Agora eu te curei, então siga-me. Jesus nunca compra o coração. Ele conquista pela beleza da graça. Ok? Ele nunca cobrou pelas curas. Aquele homem de Naim que tinha uns 20 anos, a viúva chorando, o seu único filho morreu. Era viúva, sem marido, não tinha homem. E naqueles dias, naquela cultura, se fosse uma mulher sozinha, era difícil sobreviver. Jesus parou aquela procissão, ressuscitou aquele jovem, te digo, levanta-te. O que ele fez? Agora, siga-me. Não, ele o devolveu à sua mãe. Amém? Eu amo. Eu amo. Quanto mais vejo Jesus, quero ser como ele. É o alvo. Não olhamos para a lei para ser como ele, olhamos para ele. E não se preocupe com as pessoas, não critique as pessoas, tem que ser como Jesus. Alguns da graça fazem isso. Certo? Temos que olhar para Jesus, não tem que ficar olhando para a lei. Olha, uma certa vez, uma verdadeira história na Itália, eu acho, eles têm muito artistas que ficam pintando, certo? E tinha uma multidão, e esse crente foi ver a multidão, certo? Que estava acontecendo, e a multidão estava olhando para um artista desenhando a face de Jesus. Certo? E é interessante, a multidão estava olhando para o artista pintar a face de Jesus. E este crente disse, que terrível, tinham que olhar para o quadro. Amém? Não para o artista. Nem sabia quem era o artista. E o Senhor falou com ele e disse, é o que acontece com muitas pessoas do meu povo. Não olham para mim, olham para a pessoa que olha para mim. Eu te mostro Jesus, não olhe para mim. Amém? Não seja como um gato ou como um cachorro. Vai ali, ali. Olha, cachorro, ali. Certo? E o cachorro vem e cheira o seu dedo. Errou tudo. Você já viu um cachorro assim? Alguns lá e eles vão. Certo? Então, na verdade, você pode criticar. Ah, sabe, ninguém aponta para Jesus. Você está olhando para ele? Esquece os outros. O que tem a ver contigo? Siga Jesus. E não fique, pastor, essa pessoa me criticou. Esquece, siga Jesus. O que tem a ver contigo? Cada um segue o Senhor. Temos que responder para ele. Amém? Nem olhe para o pregador. Se o pregador tem o luxo e o privilégio de olhar para Jesus, você também olhe para Jesus. Amém?
Você ama os seus filhos? Você os ama? Quanto você os ama? Muito? É só um pouco. Tudo que é amável neles é só uma fração da pessoa de Jesus, na sua plenitude. Tudo vem dele. E pense nisso, tudo que você ama, em um certo sentido, não é perfeito. Mesmo você amando e eu amando, não é perfeito. Nem eu, não sou perfeito. Mas é um reflexo daquilo que você vê. Como agora mesmo, quando o pastor Lawrence subiu, eu estava ali e falei com alguém. Sabe, o caráter pastoral deste homem é tão lindo. Eu falei isso de você, irmão. Nas suas costas. Eu disse, o seu dom pastoral é tão lindo. Olha, o que é isso que eu admiro nele? Sabe, e é parte dele agora, certo? Mas na verdade é um reflexo do pastorado de Jesus. Tudo que você ama isto dessa irmã, a humildade. Isso é tão lindo, ela brilha, não é falsidade, eu vejo isso. A doçura. O que é isso? É a doçura de Jesus. Amém? Amém? E vê-lo nos torna como ele. É assim que a santidade vem, de forma prática, não com seu esforço. Posso ouvir um amém? Então vou falar para você um segredo antes de acabar, ok? E você vai ver comigo como Efésios 6:18 fala sobre orar no Espírito. Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, certo? Vamos voltar para a versão de Young que diz... Young diz, através de toda oração e súplica, orando o tempo todo no Espírito. E todo o tempo é a palavra kairos. Quer dizer, ore em toda oportunidade que você tiver no Espírito. Ore em toda oportunidade no Espírito. Para mim, dirigir é um tempo que você pode orar no Espírito. Você pode ouvir o rádio, mas ore no Espírito. Uma coisa que eu creio que Deus nos deu esse dom, Ele deve ter sorrido quando Ele deu isso para o homem, porque Ele sabe que muitas pessoas pensam, tem que encontrar um tempo para me assentar, ficar sozinho, e olha, eu recomendo isso muito, ter um tempo diante da palavra, em silêncio, certo? Mas se não puder, tem um dom que você precisa usar. Enquanto está cozinhando, enquanto está trabalhando, enquanto está escrevendo, enquanto você dirige, você pode orar no Espírito. E é a qualidade de oração que Elias teve quando esteve 3 horas nos seus joelhos. Está ouvindo, e o melhor de tudo não tem a ver com a mente. É orar do Espírito. Como Deus planejou o Espírito controlar a mente e a mente o corpo. Não hoje. Hoje, as pessoas do mundo é o corpo que controla tudo ou a mente controla? Eu não me entendo, então não creio. Certo? A mente controlando, a mente quer ser chefe. O dom de línguas nos humilha. Eu disse, esse dom nos humilha. É um dom que veio no dia de Pentecostes. Paulo disse, eu queria que todos falassem em línguas, mas na igreja ele recomendou que nem todo mundo ore em línguas o tempo todo, e só ora na igreja, tentando impressionar uns aos outros com a espiritualidade, ele disse, mas fale palavras que todos entendem, sim, na igreja. Perceba, estas palavras na igreja tem que ser assim, mas ele falou o quê? Não proíbo falar em línguas, eu queria que todos falassem em línguas. Depois ele disse, eu oro em línguas mais do que todos vocês. Sabe o que é isso? Ele escreveu para os coríntios que oravam em línguas todo o tempo quando estavam juntos. E ele disse, todos vocês juntos, eu oro em línguas mais do que vocês. Acordava falando em línguas, andava de camelo falando em línguas, ia ao banheiro falando em línguas, amém? Falava com alguém e sussurrava falando em línguas, não tem que ser alto, pode falar bem baixo. Incentive os seus filhos também. Mas eles têm que ver você primeiro. Orar em línguas. Na frente deles, orar em línguas alto. Antes deles fazerem. Ore em línguas alto. O Senhor me falou isso porque, não muito tempo atrás, sabe, eu falei para o Justin, ore em línguas. Eu fiz isso. Antes do teste, eu orei em línguas. E ele disse, mas Abba, você não ora em línguas? Então, olha, na frente dele eu ficava bem baixinho. Depois disso, quando ele está perto, eu oro em línguas alto. Faça isso também. Amém? Você libera o rio de vida para sua família. Amém? Quero te mostrar algo interessante. Olha este verso. E já vamos terminar depois disso, ok? Eu não devia falar terminar, porque isso cria em você uma expectativa de sair. E então, quando eu não termino, você fica para baixo. Ok? E
Mas olha, isso vai te salvar, o que eu vou falar, vai te resgatar, e eu quero que você entenda tudo. Então me ajuda, ok? Olha, perceba a palavra. Orando em todo o tempo no Espírito, eu disse para você que em todo o tempo é Kairos, toda oportunidade que tiver. Amém? Olha, orando em todo o tempo com toda súplica. Então pense nisso, orando e o quê? Com toda a... E todos os dois são feitos no Espírito. Volta para a nossa versão. Diz orando em todo o tempo com toda oração e súplica, viu? Toda oração e súplica. Certo? Vou falar do grego para que você fique familiarizado com essa palavra. E se eu mencionar de novo, você vai ver. Oração é prosuke e súplica é deises. Prosuke e deises, para não pensar, é tudo a mesma coisa, mas não é. Você vai ver. Coloque isso aí em algum lugar. Prosuke, oração, súplica, deises. Guarda, ok? Perceba esses dois. Os dois são feitos no Espírito. Os dois feitos como? No Espírito. As dimensões da oração. Ok? Você entendeu isso? Agora olha isso. Vamos para Filipenses 4, verso 6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Inquietos por nada. Não fique inquieto por coisa alguma, ele disse. Entendeu? É fácil para o pastor. Você não tem as minhas responsabilidades. Desculpa. Pastor Mark, a esposa dele é perfeita. Quando o pastor Mark dirige, sabe, ele falou uma certa vez, certo? Ele falou para a igreja, certo? Que ele encosta no meio-fio, certo? E ele, reclama. E a esposa diz, não é sua culpa, querido. É culpa do meio-fio. Porque ele estava lá. E todos nós, os pastores casados, olham para ele. Ele fala isso, sabe? Ele tem a melhor esposa. Ela me encoraja, sabe? Tudo que eu faço, ela sempre me encoraja. Mas as nossas esposas também nos encorajam, sabe? Mas não culpam o meio-fio, sabe? O meio-fio está ali parado sempre. O pastor Mark sempre nos fala, ele conta para nós que a favorita canção que ele gosta de cantar para a sua esposa é essa. Minta pra mim, minta pra mim. Quando está desesperado, qualquer coisa vale. Amém? Ele não recebe de nós, recebe em casa, sabe? Comigo eu falo a verdade. Com amor, com amor, com amor. Pastor, vai pregar? Sim. Olha, guarda isso aí, oração e súplica, certo? Oração e súplica. Já vou terminar. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela prosuque e deises. Exatamente as mesmas palavras usadas. Onde? Em Efésios 6. Para orar em línguas. Ok? Orar no Espírito. E depois ele disse, pela oração e súplica com ação de graças. Escute. A Bíblia diz que quando alguém te convida para jantar, algo assim, certo? A Bíblia diz, ore na sua língua. Não fala bem assim, mas ore na sua própria língua. Quando você ora em línguas, diz assim, porque verdadeiramente dá graças bem. Em outra versão, porque você dá graças excelentemente. Quer dizer que orar em línguas é agradecer também. Excelentemente. E diz, você dá graças bem, mas o outro não é edificado, não entende o que você fala. Não sabe quando falar amém e começar a comer. Quando alguém pede para você orar pela comida, não fique. Amém? E todo mundo, certo? Você vai ver um garfo voar. Bater no pastor Mark. Psh. E a esposa fala, querido, não é sua culpa. É culpa do garfo. Ok. E diz,
pela oração e pela súplica. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Queremos que a paz de Deus guarde a nossa mente e coração. A palavra guardar aqui é uma palavra forte, militar. No grego, aqui, quer dizer uma guarda militar. Guardando a mente e o coração de todo medo, preocupação e ansiedade. Essas coisas fazem que o seu coração fique oprimido, deprimido. Ok? Orando no Espírito, fazendo as suas petições conhecidas por Deus. Eu sei que esse verso tradicionalmente é usado para aquilo que, sabe, te causa ansiedade, você vai a Deus. Ok? Fale sobre isso, diga, Deus, eu tenho essa ansiedade por causa da entrevista, eu não sei o que vai acontecer, eu estou ansioso por causa dessa dor no meu corpo, Senhor, eu venho a Ti e eu entrego para Ti esta ansiedade. Olha, não tem nada errado aplicar este verso desta maneira. Ok? Aqui, não tem nada errado. Ok? De fato, essa oração eu coloco em 1 Pedro 5, lançando sobre ele a nossa ansiedade. Porque ele cuida de nós. Mas, para ser exato, esse verso fala, certo? De oração e súplica. Você está ansioso? Olha isso. As vossas petições sejam em tudo conhecidas. Essa palavra, petições conhecidas diante de Deus, soa passiva. Não é você fazendo toda a petição que você tem que causa ansiedade para Deus. Não, está sendo feita conhecida por alguém. Eu vou te mostrar no grego. Agora, o grego, para este aqui, é, na verdade, imperativo passivo do presente. Passivo, não ativo. Imperativo passivo do presente. Quer dizer que você não faz conhecida. Se você faz isso, pois a sua parte é essa, não estejais inquietos, aqui está na voz ativa. O que você faz? Você ora. A sua parte é orar no Espírito e o Espírito faz conhecida a Deus. É a mesma frase usada. Recentemente eu falei sobre a armadura de Deus. Começa dizendo, finalmente, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer ali é no passivo presente. No imperativo, não é você, eu tento ser forte. Não, 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 não. Fortalecei-vos no Senhor, que é. O Senhor te fortalece, você está sendo feito forte. Como? Colocando a armadura. O próximo verso fala isso. A mesma coisa, algum tempo atrás, eu preguei sobre enchei-vos do Espírito, numa base constante, certo? Quando você é batizado com o Espírito Santo, espero que todos sejam, ok? Não duvide, quando você é salvo, você tem o Espírito Santo, certo? Mas batizar no Espírito Santo é ser submerso, como no batismo, submerso, como eu beber água. Eu bebo um pouco, certo? A água está em mim. Não diga para um salvo que ele não tem o Espírito Santo. Todos temos o Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito Santo, não é de Cristo. Mas se eu bebo a água está em mim. Mas se eu vou para uma piscina, eu mergulho no fundo da piscina, agora eu estou submerso na água. Entendeu? Este é o batismo no Espírito Santo. Ok? Entendeu? Só vai para a sala de cura e oração. Peça por essa oração. Ok? Você entendeu isso? Olha, quando você ora em línguas, como você pode manter isso todo dia? Ser constantemente cheio. Em Efésios diz, seja sempre cheio do Espírito. É passivo. Imperativo de novo. Imperativo passivo do presente. Ou seja, você não está ativamente se enchendo. Você não faz isso aqui. Você canta. É você. Você só canta e diz, falando entre vós, próxima linha, em salmos, hinos e cânticos espirituais, é você cantando, sabe, glória a Deus. Canto glórias ao teu nome, Senhor, bendito é o Senhor, poderoso. Olha, quando vai trabalhar e canta assim, até bem baixinho, se estiver num trem ou no seu carro, quando vai trabalhar, isso muda tudo. Sabe por quê? Porque está sendo cheio do Espírito. Mas, olha, você está sendo cheio. É passivo. E é o mesmo aqui. Quando você ora em línguas,
E com oração e súplica já estabelecemos, a prova está aqui. De Efésios, a mesma coisa. Prosuque e deíses, oração e súplica no Espírito. Aqui não fala no Espírito. É a mesma coisa, a Bíblia interpreta a Bíblia. Quando os dois aparecem juntos. Está ouvindo? E não só isso, sejam conhecidas, não é você fazendo conhecidas. Se é você fazendo conhecido, é ativo, mas aqui é passivo. É o Espírito Santo quando você ora. Quando você tem um medo, faça assim. Ok? Estou te mostrando de uma forma bem prática. Às vezes, à noite, por exemplo, de repente, você já acordou com o seu coração batendo rápido, acelerado, sem porquê? E a maioria das vezes a razão, sabe, na maioria é o estresse. Durante o dia. Ok? Se o coração doer, algo assim, você tem que ir ver um médico. Mas escute isso. Até com sintomas no corpo. Eu estou ilustrando só de um evento à noite. Seu coração acelera de repente, ou sente uma dor. Já percebeu que o diabo usa à noite? Ele é o príncipe das trevas. Não é? Maldade espiritual. Certo? As trevas deste mundo. Não é? Durante o dia, a depressão parece menor. À noite, a depressão piora. Percebeu isso? Não quer falar nada? Amanhã, peça para a esposa do pastor Mark se sentar aqui. Bem aqui. Você está falando amém, mas quem está aqui na frente, por alguma razão, sabe... Essas pessoas aqui, quem quer trocar de lugar com eles? Só tem mais 5 minutos para se remirem, ok? Vocês que estão na frente. Senão, vou trocar de lugar. Quem são os barulhentos aqui? Os barulhentos aqui. É isso aí. Isso, agora eu te ouvi. Amém? Ok. No meio da noite você tem essa dor ou está preocupado e o seu estômago, sabe, fica um pouco como aquele incômodo, sabe? Você sente algo errado ali. O que faz? Olha, alguns dizem levanta, se ajoelha e lança ansiedade ao Senhor. Lança ansiedade. Tudo bem. Não estou falando mal disso. Você pode usar isso como um dos primários usos, mas eu creio que a primeira razão aqui, escrito para pessoas do Novo Testamento que falavam em línguas, acontecia muito na igreja primitiva. Oravam em línguas o tempo todo. Eles compreendiam quando Paulo falava oração e súplica. E quando estavam ansiosos, falavam isso para o Senhor. Senhor, eu não sei como orar agora. Sabe que tem um verso em Romanos 8, 26? E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Olha isso, olha isso, olha isso. Amém? Quantos sabem que não sabemos orar como convém? Só o pastor Mark? Amém, e o pastor Lawrence. Mas o resto, humanos... Não sabemos orar como convém, certo? Estou certo? Então, temos que ter o Espírito Santo. Amém? Mas não se esqueça, o Espírito Santo é Deus. Ele foi enviado e uma das suas funções, hoje, é para ser quem nos ajuda. Amém? Aquele que está do lado e nos ajuda. Amém? O Espírito Santo não pode orar por você. Diz, da mesma maneira, Romanos 8, o Espírito ajuda. A palavra ajuda é a palavra sum na frente, no grego, que é colaborador, cooperador. Você tem que orar, ele te dá as palavras. E eu falo para o Justin, se for engraçado, só diga quando orar no Espírito. Amém? Temos que ensinar isto, certo? Não deixe a razão controlar. Olha, se pedir para Deus o Espírito Santo, não vai ter espírito maligno. Não se preocupe. De fato, no contexto de pedir para Deus o Espírito Santo, Jesus disse... Se um filho pedir pão para o pai vai lhe dar uma pedra? Se pedir um peixe, o pai vai dar um escorpião? Ou uma serpente? Não, certo? Se você sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai vai dar o Espírito Santo e coisas boas aos que pedirem. Quando você pede para Deus te batizar com o Espírito Santo, amém? Deus vai parar todo o outro espírito para você receber o Espírito Santo. Certo? Jesus garantiu isso. Você entendeu isso? Olha isso, certo? Deus, eu não sei o que é essa dor. E por isso, sabe, eu não consigo dormir. Eu estou preocupado e vamos dizer que é uma dor no seu corpo, ok?
O Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. A palavra fraqueza ali não é somente fraqueza emocional, fraqueza mental. Muitas pessoas dizem que é isso. Essa palavra é usada primeiramente nos evangelhos. Pela primeira vez, Jesus tomou as nossas enfermidades. Quem tocava nas orlas das suas vestes era curado das suas enfermidades. Os que o ouviam eram curados das suas enfermidades. É doença também. O Espírito ajuda as nossas doenças. Que tal? E com você contra a sua doença. Porque não sabemos orar como convém. Senhor, eu não sei como orar sobre isso. Eu já te pedi pela cura, mas talvez preciso de uma oração que só o Espírito Santo sabe fazer. Então que ele faça isso agora. Deitado na cama. Deixe o Espírito Santo agora orar sobre isso, sobre este problema. Agora. E fale. Por muito tempo. Pastor, tem que levantar cedo para trabalhar, não se preocupe. Quando você ora no Espírito, algo acontece comigo. Se eu durmo só 5 horas e oro no Espírito, me sinto forte. Algo acontece, tem um efeito. Já passou por uma noite quando dormiu pouco, mas com energia o dia todo? Parece que você se ligou a um poder espiritual que te energiza o tempo todo. E às vezes dorme 8 horas e fica o dia todo assim. Chutando meio fio. Sabe? Então... E a esposa ainda vai dizer, você não chutou. Ele te chutou. Sabe? Então... Ore assim e escute. Algo acontece. Algo acontece quando ora assim. Primeiro, paz. Mesmo sentindo a dor, paz. Paz. Deus trabalha em você primeiro. Não dá para receber cura estando ansioso, apreensivo, e diz, não se inquiete por coisa alguma. Certo? Primeiro, quando você ora em línguas, vai expulsar toda ansiedade, preocupação e estresse. Fizeram um teste na cidade de Tulsa, a Universidade de Tulsa, Universidade Oral Roberts, fizeram um teste das pessoas orando em línguas e descobriram que fortalece o sistema imunológico e diminui o estresse. Eu acho que cerca de 25%, se não estou enganado, que é muito. Você ora. Algo acontece. Sabendo que alguém perfeito está orando por você, até psicologicamente, você se sente em paz. Algo está sendo feito. Sabe? E mais do que psicologicamente, algo realmente está sendo feito. E é por isso que a paz de Deus vai guardar a mente e o coração. Olha, às vezes, não sei quantas vezes fiz isso, e depois, sabe, eu volto a dormir, acordo e a dor já foi embora. Algumas coisas mais crônicas, de longo prazo, eu orei sobre isso, e vai melhorando com o passar dos dias. Amém? Ou nem penso nisso e, com certeza, não fico mais ansioso. Está ouvindo, igreja? Leve um a um para Deus. Senhor, o Espírito Santo. Pai, o Espírito Santo ore sobre isso aqui, e fale. Amém. Indo para o trabalho, vai ter uma reunião difícil que você vai fazer parte dela. Diga, Senhor, tu sabes como orar. Por mim, Senhor, seja a favor o que eu preciso. Tu sabes de tudo. Ore por essa reunião. Dirigindo e escute a paz de Deus. Você vai entrar. Você vai ser o único com paz, calmo e equilibrado. A paz de Deus guardando sua mente e coração. Pai, eu não sei por que o meu filho está com este medo. Eu tentei de tudo. Eu falei muito com meu filho. Eu falei com ele. Alguma coisa está acontecendo. Ele está com medo disso. O Espírito Santo sabe. Ore por essa criança. E às vezes o problema continua, mas tem paz para lidar com o problema. Às vezes tem uma interpretação que você nem sabe que está recebendo ela. E só, clique, a luz acende. Está ouvindo? E é somente um dos dons do Espírito. E nos fala, eu preciso terminar, que é uma promessa dada em Isaías 28, por lábios gaguejantes e por outra língua. Falará este povo, ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Descanso e refrigério, igreja, olha isso. Certo?
porém, não quiseram ouvir. Olha, lábios gaguejantes, Isaías profetizou no Antigo Testamento que não tinham dom de línguas. Tinha o Espírito Santo sobre eles, mas nunca neles. Davi, Samuel, o próprio Elias, o próprio Isaías, não tiveram o Espírito Santo dentro deles. Por quê? Porque dentro não estava limpo. Não nasceram de novo. Você e eu estamos puros por dentro pelo sangue de Jesus. E o Espírito Santo habita em nós. Isto mostra que o dom de línguas é único para essa dispensação. Para quem está sob a graça. Entendeu? Ele profetizou isso aqui, com lábios gaguejantes. Você se alegra que a minha língua não é do pastor Lawrence? Porque ele ora em línguas aqui às vezes e não parece... Não se preocupe, até lábios gaguejantes. É só o começo. É o dom de falar em línguas. E Deus diz, falará a este povo, dizendo que este é o descanso, artigo definido, e o refrigério. E, tão triste, porém, não quiseram ouvir. Até crentes não querem ouvir. Eu sei, esta mensagem vai ser muito criticada. Eu sei. Mas é para se cumprir, isso mostra que é para cumprir a palavra. É para a veracidade da palavra. Não querem ouvir. Mas você, benditos os teus ouvidos, porque ouvem. Benditos os teus olhos, porque veem. Olha, como você sabe, pastor, quer falar em línguas? Interessante, boa pergunta. Muito obrigado. E você acrescentou 1 minuto. Ok? Porque em Isaías 14, quer dizer, em 1 Coríntios 14, quando Paulo fala sobre orar em línguas, quando ele fala deste assunto, no contexto, ele cita Isaías 28. Certo? Olha o que ele disse em, 1 Coríntios 14. Ele disse, está escrito na lei, falando do Antigo Testamento, por gente de outras línguas e por outros lábios, falarei a este povo. E ainda, assim não me ouvirão, diz o Senhor. O contexto de sorte que as línguas são um sinal. Línguas. Viu o contexto? Você viu tudo isso? E o que é isso? Quando lemos em Isaías, este é o descanso. E este é o refrigério. Que possamos orar no Espírito mais e mais. O final de tudo está chegando. Vigia em oração. Muita coisa atacando o coração. Com ansiedade, preocupação, cuidados e estresse. Os médicos falam o tempo todo. As pessoas estão estressadas e isso tem trazido muitos problemas cardíacos e tudo mais. E não fala do bom estresse, sabe? Quando você passa um problema, faz um exercício, sabe? E libera adrenalina e cortisona e o açúcar e tudo mais. É liberado para o seu sangue, para ter energia, para fazer algo. Mas então, quando aquela emergência acaba, você para. E tudo se acalma. Muitos não param. Todo dia. O dia inteiro é de emergências. E libera açúcar para o sangue. Eu creio que a diabetes é um dos resultados de estresse crônico. Certo? Libera cortisona. E libera tudo isso. Então, as suas artérias são prejudicadas. E você tem calcificação e tudo mais das artérias. Os médicos falam isso. Não sou eu imaginando isso. O estresse crônico é uma coisa fatal. E mostraram que até o Alzheimer pode ser causado por isso. Inflamações. Então, igreja, uma das melhores coisas é orar no Espírito. Em cada oportunidade que tiver. Em todo o Kairos. Em toda oportunidade, ore no Espírito. Acabei. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Fiquem em pé. É bom estar na casa do Senhor. Amém, me alegro tanto, amo vocês. Vocês sabem disso. E a razão por que eu preparei essa mensagem é porque realmente eu quero que você receba isso. Para que ninguém comece, sabe, a falar com falta de respeito ao dom de línguas. Amém? Tem sido uma marca do meu ministério, como John D. Lake disse, certo? Ore em línguas e ore muito. O filho está doente, ore em línguas. Depois de orar, tome santa ceia e ore no Espírito. Se assente e ore no Espírito. A paz virá, porque você sabe que o maior, quando um homem de Deus ora, sabe? Você pede pastor Lawrence ou pastor Mark para orar, você sente que algo foi feito. Porque Deus responde à oração dessa pessoa. Você pensa assim, Deus responde à oração de todos.
Você pensa assim, quanto mais o que é perfeito, o Espírito Santo, orando por você. Isso faz algo. Quando oro no Espírito, sabe que algo é feito. Algo está sendo feito. Se não no exterior primeiro, no interior. Por quê? Você acha que vai se livrar do problema e Deus sabe que o interior tem que mudar. Ele trabalha no seu interior. Não pode ser ansioso e receber. Ele trabalha nisso. Amém? Amigo, se você nunca aceitou ao Senhor Jesus Cristo, quero te dar essa oportunidade agora. Muito simples. Aquilo que Paulo disse na sinagoga. Ele disse, por este homem Jesus é pregado a vós o perdão dos pecados. Nada a ver com a sua parte. Só creia nele, creia no que ele fez na cruz e receba o dom da salvação. Completamente. Completamente de graça. Só receber. Amém? Se quer isso, faça essa oração comigo e eu vou te levar a receber este dom. Se você quer isso. Diga, Pai Celestial, eu recebo e creio no Senhor Jesus Cristo. Ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou dos mortos quando fui justificado nele. Eu agora sou um com ele. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. E Deus Pai, batiza-me e enche-me com teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Neste momento eu queria te abençoar, mas me dá 1 minuto juntos orando no Espírito, certo? Quem nunca orou no Espírito agora mesmo, receba o Espírito Santo. Em nome de Jesus você pediu, agora mesmo. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Olha, vai ouvir algumas palavras que não entende. Pode falar, pode falar. Eles falaram em línguas conforme o Espírito concedia. Eles falaram. Então fale. Amém, fale. Certo, agora mude para orar em línguas. Desculpa, cantar em línguas. Pode fazer isso o dia inteiro. Agora faça bem baixinho. Depois ore. Viu? Você controla. E é o que os cientistas descobriram. Não é algo te tomando. Isso é demoníaco. Você controla o volume e pode orar bem baixinho quando estiver com alguém. Amém? E o Espírito dá as palavras. É o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe todos vocês. Amém? Você pode ir.